Seja bem-vindo a mais um vídeo. O assunto de hoje é sobre santidade e eu estou aqui com a exortação apostólica do Papa Francisco, Gaudete et exultate, alegrai-vos e exultai-vos, onde ele fala sobre o chamado à santidade no mundo atual. E ele inicia dizendo que não se deve esperar aqui um tratado sobre a santidade com muitas definições e distinções. Ele diz: o meu objetivo é humilde, fazer ressoar mais uma vez o chamado à santidade, procurando encarná-la no contexto atual, no contexto de hoje. Porque ele quer fazer esta exortação à santidade? Porque nós, como cristãos, não podemos esquecer de que santidade não tem como separar de vida cristã. A palavra de Deus diz, 1 Tessalonicenses 4:3, esta é a vontade de Deus a vosso respeito, a santificação. E também diz Hebreus 12:14 que para vermos o Senhor é necessário sermos santos, porque Ele é santo. E ele diz, no contexto atual, porque santidade não é um assunto do passado, um assunto de antigamente, um assunto arcaico. Quando, por exemplo, se vai falar às vezes com algumas pessoas sobre castidade, santidade, virgindade, a pessoa diz, não, esse é um assunto do passado. Esse é um assunto de mente quadrada, de gente que tem a mente quadrada. O assunto de hoje é moderno. Não, a palavra de Deus não muda, apesar dos tempos mudarem. Todo dia 1º de novembro de cada ano, a igreja celebra o dia de Todos os Santos. O dia de Todos os Santos não é simplesmente para que nós olhemos para os santos da história da Bíblia e da igreja e fiquemos admirados ou fiquemos pedindo intercessões, milagres, curas, enfim. É para que nós olhemos para os santos e nos inspiremos neles, para que também sejamos santos. O dia de Todos os Santos é para inspirar a todos a serem santos, porque santidade não é somente para um grupo seletivo de pessoas. O Papa Francisco mesmo diz aqui, para ser santo não é necessário ser bispo, sacerdote, religiosa ou religioso. A palavra de Deus diz em Levítico 19:2, dirás a toda a Assembleia de Israel, sede santos, porque eu sou santo. E o Papa Francisco começa aqui a sua exortação falando sobre os santos da Bíblia, os santos da igreja. Só que ele nos deixa uma exortação também para que tenhamos cuidado ao olhar para eles, para que nós não sintamos inferiores e incapazes também de sermos santos. Porque, como eu li aqui, santidade é para todo mundo. E ele diz no parágrafo 11 da página 14, cada um por seu caminho, diz o concílio. Por isso uma pessoa não deve desanimar quando contempla modelos de santidade que lhe parecem inatingíveis. Então, quando olhemos para santos que tiveram atos heróicos de fé, de santidade, de amor, que não sintamos inferiores e incapazes, mas que busquemos a graça de Deus, porque a própria palavra de Deus diz que para Deus nada é impossível. Aquele que crê, tudo é possível. Outro ponto também que o Papa Francisco deixa claro nas entrelinhas aqui é que santidade não é isolamento. Para que eu me torne uma pessoa na busca da santidade, eu não preciso me isolar do mundo. Pelo contrário, eu tenho que mostrar a luz do Senhor exatamente no mundo. Nós não podemos cultivar no nosso pensamento a ideia de que santidade é isolamento de todos e de tudo. O próprio Jesus disse em João 17, na sua oração sacerdotal, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que livre-os do maligno. Nós, como leigos, precisamos entender que é possível sim e é dever nosso sermos santos no mundo, na sociedade, no trabalho, na rua, em casa, na escola, em qualquer lugar. O Papa Francisco também alerta sobre o perigo do gnosticismo e do pelagianismo, ou seja, nós não podemos também pensar que santidade é nós termos muito conhecimento a respeito de Deus, da sua palavra, e também não podemos achar que santidade é conquistada por nossos esforços pessoais e por nossos excessos de rituais, de práticas espirituais. Nós precisamos entender que toda a graça de sermos santos vem de Deus. E não é pelo nosso conhecimento, não é pelo nosso esforço.
Isso sim deve ser cultivado, o conhecimento, o esforço, mas depois de sabermos que é Deus que nos dá a capacidade de nos tornarmos santos. Então, a santidade, ela é possível quando eu busco estar perto do Senhor, como disse Deus a Abraão, anda na minha presença, e ele cita essa passagem aqui, e ser íntegro, porque quando eu ando com Deus, automaticamente eu passo a ter a santidade de Deus na minha alma, na minha vida. O Papa Francisco diz que um caminho de excelência para a santidade é nós olharmos para as bem-aventuranças em Mateus capítulo de número 5. Então tudo aqui está ao contrário do que o mundo prega. Então, para sermos santos é necessário irmos contra a corrente, irmos na contramão desse mundo, e é verdadeiramente o que as bem-aventuranças nos ensinam. O Papa Francisco também nos alerta a não nos considerarmos superiores aos outros nesse caminho de santidade. E ao mesmo tempo que não nos consideremos superiores aos outros, que nós também não tenhamos esse pensamento de que é necessário nos isolar, como eu disse no início, mas é preciso entender que vida de santidade é vivida em comunidade. Ninguém pode dizer que é verdadeiramente um lutador da santidade sem que ele não participe da vida comunitária, sem que ele vá à igreja, sem que ele esteja incluído nessa comunidade, nesse corpo de Cristo. Então ele diz assim no parágrafo 140 e 141 da página 64: é muito difícil lutar contra a própria concupiscência e contra as ciladas e tentações do demônio e do mundo egoísta se estivermos isolados. A sedução com que nos bombardeiam é tal que, se estivermos demasiado sozinhos, facilmente perdemos o sentido da realidade, a clareza interior e sucumbimos. E no parágrafo 141 ele diz: a santificação é um caminho comunitário. É onde nós alimentamos a santidade e fortalecemos cada vez mais. Ele diz algo muito importante sobre santidade, que é a alegria. Nós não devemos achar que santidade é sinônimo de cara fechada, é sinônimo de uma seriedade excessiva. Mas santidade não tem nada a ver com tristeza. Pelo contrário, quem é santo é feliz. Já dizia Santo Agostinho: se o pecado é motivo da tua tristeza, deixe que a santidade seja o motivo da tua alegria. E o Papa Francisco diz assim, na página 57, no parágrafo 122: o santo é capaz de viver com alegria e sentido de humor. E já lá atrás ele havia citado uma fala de Leon Bloy, onde dizia: existe apenas uma tristeza, a de não ser santo. Então ser santo é ser alegre, é ser feliz, porque quando nós estamos na graça de Deus, tudo tem graça. O Papa Francisco encerra essa exortação falando sobre a necessidade de vivermos numa permanente luta, vigilância, discernimento e oração para permanecermos nesse caminho de santificação. Porque temos o inimigo e ele a todo instante tenta nos destruir, tenta nos tirar do propósito de Deus. 1 Pedro 5,8 diz que ele é como um leão que ruge à nossa volta tentando nos devorar. Então ele diz assim, já no parágrafo 158, a vida cristã é uma luta permanente, requer-se força e coragem para resistir às tentações do demônio e anunciar o evangelho. E ele diz que o demônio não é simplesmente, como alguns pensam, uma energia, um pensamento, uma teoria, não. Ele diz, a convicção de que este poder maligno está no meio de nós é precisamente aquilo que nos permite compreender porque às vezes o mal tem uma força destruidora tão grande. E ele diz, a sua presença consta nas primeiras páginas da Sagrada Escritura, a presença do maligno, que termina com a vitória de Deus sobre o demônio. E na nossa vida acontecerá a vitória sobre o inimigo quando estivermos permanentemente lutando em vigilância, discernimento e em oração. Assim nós estaremos nesse caminho de santificação rumo ao céu. Então é isso, gente. Estes foram alguns pontos que eu extraí dessa exortação apostólica do Papa Francisco sobre o chamado à santidade no mundo atual. Espero que vocês tenham gostado e edificado também os vossos corações.
Se você gostar, deixe o seu like. Se não for inscrito, inscreva-se no canal e compartilhe aí com a galera. Deus abençoe e até mais.